Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Nós somos gratos a Deus por esse privilégio que nós temos de meditarmos na palavra do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 4, e nós leremos do versículo 35 ao versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda que não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, somos tão gratos a Ti, Pai. Somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, por esse tempo de meditação nela. E o que te pedimos, Pai, é que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil. E que possamos, Senhor, alinhar tudo aquilo que nós escutamos à nossa prática de vida, Senhor. Que realmente haja mudança, transformação. E que nós manifestemos isso, ó Deus, como testemunho de quem o Senhor é, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós podemos verificar o registro desse milagre de quando Jesus então acalma a tempestade, não apenas aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, mas também nos outros dois evangelhos, em Mateus e em Lucas. Nós vamos ver aqui que Jesus então passou o dia a ensinar sobre o reino de Deus e posteriormente então convoca os seus discípulos para que eles passassem ao outro lado do mar, passassem a outra banda. E eles então atendem esse chamado, atendem essa convocação de Jesus e começam então ali a navegar, a fazer essa viagem. E eu quero trabalhar nessa tarde com os irmãos, eu quero pensar juntamente com os irmãos em relação às 4 perguntas que nós encontramos aqui nesses versículos, que são: Mestre, não se te dá que pereçamos? No versículo 38. Depois: Por que sois tão tímidos? Por que vocês estão com tanto medo? Foi o que nós lemos no versículo 40. E ainda, não tendes fé? Foi a outra pergunta. E por último, a pergunta: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas a título de introdução, meus irmãos, nós ainda vamos, eu ainda quero destacar aqui a inerência das tempestades na vida do cristão. Eu quero dizer aqui que não é porque somos cristãos, não é porque servimos ao Senhor, que nós estamos isentos, que nós estamos livres de passar por tribulações, de passarmos por perseguições, de passarmos por provações, mas que isso sim nos é alcançado. Nós passamos sim por tribulações, nós passamos sim por adversidades, nós somos sim surpreendidos por grandes tempestades, e nós vamos ver que isso não é por acaso, que todas essas tempestades, que todas essas provações, que todas as batalhas que enfrentamos, elas têm uma finalidade. E é isso que Tiago vai escrever aos cristãos na sua carta, quando diz assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena
atenção, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma, como ganhar sabedoria. Ou seja, meus amados, a tempestade é para nos moldar, é para nos forjar, é para nos ensinar. Isso é um reforço didático que nós temos realmente da parte do Senhor, para que nós estejamos, ou seja, para que o fim disso chegue ao nosso aperfeiçoamento e sejamos completos. Paulo também vai escrever um outro motivo e dizer mais ainda, que nós até passamos por tribulações, por provações, por angústia, mas nós não só passamos, nós somos consolados em todas elas. Ele escreve assim aos Coríntios: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação, que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se somos consolados, pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Ou seja, meus amados irmãos, nós passamos por tribulações, mas à medida das tribulações que nós passamos, mas nós também somos consolados por esse Deus. E à medida que nós somos consolados em nossas lutas, em nossas angústias, em nossas tribulações, nós também consolamos os nossos irmãos, para que eles também sejam consolados ali com o nosso testemunho. E então é muito fácil nós entendermos a partir disso, porque ainda que Jesus estivesse dentro do barco ali com os seus discípulos, a tempestade assolou aquele barco. Nós também vamos entender que Lázaro, ainda que fosse muito amigo de Jesus e tivesse ficado muito enfermo e até mesmo morrido, tudo isso lhe aconteceu independentemente de Jesus o amar. E nós vamos ver também, vamos olhar para as nossas vidas e vamos ter o mesmo entendimento que nós não estamos livres de nenhuma dessas tempestades ou de angústias, mas que é notória a presença desse Cristo nas nossas vidas e nas nossas tempestades. Na verdade, a maior diferença, meus amados, não é porque o cristão não sofre, aliás, o cristão não sofre e o ímpio sofre. Não é isso. Tanto o ímpio como o justo, como o cristão, eles vão sofrer. Mas a diferença é saber quem está conosco na nossa angústia e na nossa tempestade. E a presença de Cristo na nossa vida outorga vitória diante das intempéries da vida. Quando nós olhamos, por exemplo, na vida dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se renderam, por isso é que eles foram jogados numa fornalha. Mas quando Nabucodonosor olha para aquela fornalha, ele diz assim: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Meus amados, podiam até estar na fornalha, mas não estavam só. Havia um 4º homem na fornalha. E a mesma coisa nós vamos olhar na vida de Daniel, quando foi então jogado na cova dos leões. Logo cedo, ao alvorecer, o rei vai lá na expectativa chamar Daniel, por Daniel naquela cova, e diz a palavra do Senhor que ele faz isso com voz triste, dizendo assim: Daniel, o servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Meus amados, a presença do Senhor nas nossas vidas outorga-nos vitória. E é por isso que nós podemos olhar para esse texto, um olhar de que aquela tempestade não foi em vão, de que aquela tempestade tinha sim uma finalidade, e uma finalidade para tratar então os discípulos de Cristo. Vamos então à primeira pergunta que nós encontramos logo no versículo 38. Mestre, não se te dá que pereçamos? Nós vamos entender que a tempestade de vento ela não era incomum naquela região. Até a própria posição geográfica já favorecia esses tipos de tempestade com ventania. E apesar desses discípulos que estavam com Cristo no barco serem veteranos pescadores, navegantes, acostumados então com esse lago e com o comportamento dele, e que se calhar já teriam se deparado outrora com diferentes também tempestades, eles viam qualquer coisa diferente naquele dia. Eu imagino aqui que talvez, se calhar, eles tivessem olhado para aquele mar e poderiam ter pensado assim: alguma coisa hoje está diferente aqui nesse lado. Isso aqui está muito vento, isso aqui está muito forte. Nós vamos perecer, nós não vamos aumentar. Esse barco vai virar, nós vamos morrer. E o que acontece é que diante desse quadro, dessa tempestade, eles então vão ter com Jesus que estava a dormir e diz assim: Mestre, não se te dá que morramos, que pereçamos? E nós vamos entender por que os discípulos fazem essa pergunta. Para que os discípulos fizessem essa pergunta, eles tinham que estar motivados pelo medo que estavam diante da situação que estavam a viver, e também porque eles esqueceram-se da promessa que Jesus tinha feito antes da viagem. Essa pergunta, meus amados, não é uma pergunta incomum, mas é uma pergunta comum também a nós. Muitas vezes, no contexto de vida que nós estamos a passar, diante da tempestade que nós estamos a enfrentar, muitas vezes nós também olhamos e nos voltamos para Cristo com a mesma indagação: Mestre, será que o Senhor não se importa? Não te importa que nós morramos? Que nós pereçamos? Que nós sucumbamos? E nós vamos ver que nós também, muitas vezes, só chegamos a fazer tal pergunta porque fomos motivados pelo medo e fomos também motivados pelo esquecimento da promessa que Cristo nos fez. E nós só não encontramos esse tipo de pergunta aqui por parte dos discípulos. Pergunta semelhante também, meus irmãos, como essa dos discípulos, fez o povo de Israel. Ao aproximar-se do faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixem-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje.
E a pergunta conseguinte, após Jesus ter acalmado a tempestade, é como se ele já respondesse justamente o motivo da pergunta anterior dos discípulos. Mestre, não te importa que nós morramos, que nós pereçamos? Será que o Senhor não percebe tudo isso? Porque depois que Jesus acalma a tempestade, ele interrompe os discípulos dizendo: por que sois tão tímidos? Ou seja, por que vocês têm tanto medo? E nós vamos entender por que aqueles homens sentiram medo. Por que esses discípulos sentiram medo? Esses homens se encheram de medo e diante da tempestade que o assolava. E isso é realmente compreensível. Se nós estivéssemos, se calhar, na mesma situação, nós também sentiríamos medo. Mas a grande questão aqui não é sentir o medo, mas ser dominado pelo medo. Sentir medo é uma situação. Estar dominado pelo medo, isso sim é inadmissível. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós somos dominados pelo medo, na nossa mente, no nosso coração, é porque nós duvidamos que realmente o Senhor está no controle de todas as coisas. E muito diferentemente do domínio do medo na nossa mente, no nosso coração, nós devemos ser dominados pela convicção e pela certeza de Cristo e mantermos firme nele. É como se aqueles discípulos estivessem a contemplar aquela tempestade e pudessem dizer: ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está aqui conosco. Esse é o domínio da certeza ao invés do domínio do medo. E outra questão é, meus amados, nós temos que entender que aonde o medo prevalece, a fé desaparece. Ou seja, ou domina a fé, ou domina o medo. Mas o controle está nas mãos do Senhor. É Ele quem governa todas as coisas. É por isso que o que deve dominar o teu coração e o meu coração, a minha mente e a tua mente, não é o medo, mas sim a fé. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. É o Senhor quem está no comando. É Jesus Cristo que está dentro do barco. E uma vez que Ele está no barco, o nosso coração e a nossa mente é dominado por fé e não por medo. Então, meus amados, que ao contrário do medo, nós tenhamos fé. E a outra questão não foi apenas o domínio do medo que assolou os discípulos, mas foi o fato também deles se esquecerem das promessas que Jesus tinha feito a eles. Porque quando Jesus chama aqueles discípulos e ordena: passemos a outra margem, ele já tinha dito assim: nós vamos atravessar este mar, nós vamos chegar ao outro lado. Não há hipótese para que não aconteça, vai acontecer. Mas quando aqueles discípulos viram-se cercados pelas águas, pelo vento, assolados daquela maneira, eles não se lembraram da promessa, mas eles só conseguiam enxergar a grande tempestade, a grande angústia que os assolava. E isso foi suficiente para que eles reagissem daquela maneira, dominados pelo medo, como nós acabamos de ver. A promessa, meus amados, é maior que a tempestade. A tempestade pode ser grande, imensa, forte, mas a promessa do Senhor é ainda maior. E é essa promessa
que deveria ter animado e fortalecido os discípulos durante aquela tempestade. Mas deixa eu te dizer, meu amado irmão, é a promessa do Senhor que nos anima e que nos fortalece. Nós estamos atravessando um mar muito difícil agora, muito revolto. Os ventos estão fortes. Infelizmente, há muitos enterrando seus entes queridos. É um mundo que desconhece o que está acontecendo. Mas de uma coisa nós sabemos: foi-nos feita uma promessa. E é para essa promessa que nós vivemos. Foi feito e foi nos garantido uma promessa. E é impossível nós olharmos para a promessa sem nós olharmos antes para a nossa condição. A nossa condição, nós estávamos mortos, mas Cristo em nosso lugar fez esse sacrifício perfeito. Foi com seu sangue que Ele lavou-nos, redimiu-nos. Por alto preço fomos resgatados. Foi a morte de Cristo que deu-nos a vida, e a vida eterna. E essa é a minha e a tua promessa. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Também nós vamos ler na segunda carta aos Coríntios: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que veem são temporais, mas as que não se veem, essas são eternas. E meus amados, nós temos essa promessa. E Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis. Acima dessa tempestade está a promessa. Acima dessa tempestade há um Deus. Acima dessa tempestade há esperança. É por isso, meus amados, que nós não vamos perecer, nós não vamos sucumbir, nós não vamos desistir. Ainda que nós não estejamos aqui com o corpo de Cristo reunidos, mas nós temos uma viva esperança e uma promessa que é certeza, é uma promessa, mas que é uma certeza, porque aquele que prometeu é fiel e cumprirá. O pastor e escritor também, Hernandes Dias Lopes, ele vai fazer um comentário a respeito disso, que diz: o nosso maior problema não é o que está ao nosso redor, mas é o que está dentro de nós. E a despeito que nós estamos a viver, meus amados irmãos, o que tem nos dominado? A fé ou o medo? E então nós vamos prosseguir para outra questão, para outra pergunta, então, que após a tempestade, Jesus então dirige-se aos seus discípulos e diz: ainda não tendes fé? E eu quero agora olhar juntamente com os irmãos para o que escreve Marcos, Lucas e Mateus. Marcos vai fazer o seguinte registro: ainda não tendes fé? Lucas vai registrar: onde está a vossa fé? E Mateus vai dizer: homens
homens de pequena fé? Quando Marcos então registra, ainda não tendes fé? Nós vamos parar para pensar que os discípulos já haviam vivenciado com Jesus outros milagres. Para tanto, ainda não tinham fé? Não tinha sido suficiente todas aquelas esperanças para aquele momento? E essa é uma pergunta também que salta os nossos corações nessa tarde. Será que tudo que nós já vivemos com Cristo até hoje não nos fortalece, não nos permite enchermos o nosso coração de alegria e de gozo, ainda que seja em uma tempestade? Quando Lucas então registra, onde está a vossa fé? A fé dos discípulos se esvaiu porque não puderam controlar a tempestade? Mas onde estava a fé deles? Na fúria da tempestade? Na limitação do homem para controlar a tempestade? Ou no Cristo que está no barco? E essa é a mesma pergunta para nós. Aonde está a nossa fé? E quando Mateus registra homens de pequena fé, não se refere apenas à quantidade da fé, mas à qualidade dessa fé. A tempestade forja a nossa fé. Precisamos ter uma fé madura. E é por isso que passamos por tempestades, para que a nossa fé seja experimental e seja real. E aqui nós vamos concluir quando nós vemos e lemos a última indagação daqueles discípulos. Porque, meus amados, aquela tempestade, de fato, assombrou aqueles discípulos. Mas o que Cristo fez foi muito maior. Aquele coração antes dominado pelo medo estava agora dominado pelo temor diante do que Cristo fez. Porque quando eles indagam pela primeira vez, nós vamos morrer, Cristo levanta e diz: cala-te, aquieta-te, mar. E tudo se fez calado e calmo. Depois do milagre, esses discípulos, já tomados de um grande temor, puderam enxergar a autoridade de Jesus sobre os elementos da natureza. De modo que a fúria foi subjugada e tudo se tornou sereno. O que é muitíssimo notável é que não só os ventos imediatamente se aquietaram, mas também as próprias ondas. Foi tudo imediato. Jesus, de fato, é muito maior do que aqueles discípulos já podiam ter imaginado. E eu não sei como é que você dimensiona a grandeza desse Jesus na sua vida, mas eu quero dizer que Ele é muito maior. E às vezes você pode olhar para mim e pode dizer assim, mas você não sabe o que Jesus já fez na minha vida. Você não pode sequer conhecer boa parte dos testemunhos que eu tenho para te dar. E eu vou te dizer, são grandes. E realmente foi o poder do Senhor que se manifestou na sua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus é ainda maior. Olha para essa tempestade, meus amados, com outros olhos. Olha para essa tempestade e diga assim: tu é grande tempestade, mas o meu Cristo é ainda muito maior. Ele exerce o controle não só sobre os doentes, não só sobre os demônios e a morte, mas sobre os elementos da natureza, o vento e a água. E foi isso que eles constataram nesse
nesse episódio. E para concluir, eu quero ler aqui, eu quero relatar para os irmãos uma conversa, um registro, na verdade, de um escritor Visby, que ele fala sobre um diálogo de uma mulher com outro grande evangelista chamado Moody. Diz que certa feita, essa mulher chegou a esse evangelista e disse assim: "Oh, evangelista Moody, encontrei uma promessa maravilhosa." E citou o Salmo 56, versículo 3. "E me vindo o temor, hei de confiar em ti." Então Moody disse a essa mulher: "Permita-me dar-lhe uma promessa ainda melhor." E citou Isaías, capítulo 12, versículo 2. "Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei." Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.